fundadora e diretora da Edu Portugal, e hoje eu estou com uma instituição que é parceira de longa data aqui da Edu, que é o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Essa instituição, ela é bastante requisitada por muitos brasileiros e não só. A gente tem, obviamente, os portugueses estudam nessa instituição, mas também há várias outras nacionalidades. Inclusive, eu tenho aqui os representantes do Instituto de Educação, que é a professora Carolina, uma, né, das que dão aulas em alguns cursos do Instituto de Educação, e também o professor Cássio, que coincidentemente também foi ex-aluno do Instituto de Educação de mestrado e de doutoramento, como é chamado aqui em Portugal, e é brasileiro. E hoje ele também é professor no Instituto de Educação. Cássio e professora Carolina, sejam muito bem-vindos à nossa Edu Talks desse ano. Olá também, muito obrigado por estarem aqui, ao ouvir algumas incentivos para virem estudar para o Instituto de Educação. É um prazer estar aqui com o Cássio, o meu colega, que partilha aqui uma experiência também importante e que esperemos que seja motivadora para alguns de vocês se desafiarem e virem para esta aventura, este desafio de estudar numa universidade em Portugal, Lisboa e, em particular, no Instituto de Educação. Olá a todos. Cássio. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder, nesse momento aqui, compartilhar um pouco, não só da minha trajetória acadêmica, como a Cris falou, eu fiz aqui o mestrado e o doutorado, mas como também a experiência de fazer um curso no exterior, de uma experiência em um país tão acolhedor aqui como Portugal. Excelente. E você que está nos acompanhando aqui, para que a gente faz essa Edu Talks? Primeiro, para que vocês conheçam um pouquinho, para vocês que estão aí no Brasil, ou até em outro país, mas têm vontade, quer conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição, é para isso que a gente cria essa Edu Talks. E não só. Aproveite também para colocar suas perguntas, nós já fizemos essa divulgação antecipada aqui nas redes sociais, já tem várias pessoas que mandaram perguntas que daqui a pouquinho, no momento certo, eu vou passar aqui ou para a professora Carolina, ou para o Cássio. Então, temos uma apresentação super bacana do Instituto de Educação para passar para os nossos estudantes. Então, eu vou partilhar aqui algumas ideias do PowerPoint que apresentei, que construí com os nossos colegas, onde temos aqui alguns elementos que vos ajudam a perceber e a justificar porque a vossa escolha na Universidade de Lisboa. Sem dúvida que a Universidade de Lisboa é uma das maiores da Europa, pertence ao conjunto das 200 melhores universidades do mundo inteiro e há muitas e, portanto, é bom ter esta percepção. Também temos na Universidade de Lisboa cerca de 9 mil estudantes internacionais e, portanto, não só pessoas que vêm do Brasil, mas de outras partes do mundo e, portanto, também há esta possibilidade de poder estudar num universo de estudantes de todas as partes do mundo. Vocês têm aqui também alguns indicadores que mostram e que revelam esta qualidade da Universidade de Lisboa. Em primeiro lugar, das universidades portuguesas nos rankings internacionais, a quinta melhor no espaço ibero-americano, a 28ª também no espaço de publicações que revela a qualidade da universidade e também do Instituto de Educação. E agora vou partilhar com vocês a escola das 18 da Universidade de Lisboa, aquela que eu conheço melhor, que é o Instituto de Educação, onde nós os dois somos professores e trabalhamos. Portanto, o Instituto de Educação é a escola da Universidade de Lisboa que está mais vocacionada para a investigação, para o ensino, a intervenção e o apoio às políticas públicas em educação e formação. Portanto, das 18 escolas da Universidade de Lisboa, esta é que se dedica a esta área concreta, investigação
e ensino na área da educação. Vocês têm aqui uma fotografia onde também temos quais é que são o número de professores e docentes e investigadores da Universidade de Lisboa, para terem alguns números, 61 docentes e investigadores, cerca de 1.056 estudantes nos vários ciclos de estudo e depois 55 colaboradores. Isto, vocês têm aqui algumas fotografias também da Universidade de Lisboa e, portanto, é bom para conhecerem o espaço. É um espaço também muito simpático dentro da cidade de Lisboa, com metro perto, com um bom acesso de transportes e que está situado num campus com verde, com este espaço todo desafogado que é importante para nós, para nos sentirmos bem e podermos usufruir. O Instituto de Educação tem uma oferta formativa bastante diversificada, quer em termos da licenciatura, quer também em termos da pós-graduação, é dirigida a diferentes públicos, desde educadores, professores, técnicos superiores na área da educação e também outros profissionais que queiram desenvolver atividades na área da educação ou da formação. A licenciatura em educação é uma licenciatura que fica preenchida plenamente na primeira fase das candidaturas do acesso ao ensino superior e, portanto, quer dizer que é uma licenciatura bastante requisitada, que tem também, em termos de saídas profissionais, depois uma taxa de empregabilidade bastante elevada, cerca de 98%. É uma área também que permite preparar profissionais para a concepção, gestão, avaliação de projetos educativos, gestão organizacional e pedagógica em contextos educativos e formativos, desde empresas, as escolas, a estabelecimentos de áreas diferentes de trabalho. Também tem aqui agora um forte foco na questão da animação e da mediação social e educacional e, portanto, é uma área que pode ter também uma abrangência muito grande. Também permite ainda a gestão da formação para empresas que queiram planificar formações diversas em contextos das suas áreas de trabalho, desenho e avaliação também de cursos de formação, que muitas vezes é solicitado para questões profissionais e com apoio, com recursos educativos, que o Cássio é aqui especialista e que pode, sem dúvida, depois ajudar aqui a tirar alguma dúvida, dar aqui um esclarecimento. Em relação às áreas da pós-graduação, nós temos vários cursos de pós-graduação que vão assegurar uma formação mais especializada e mais específica a profissionais que já estão na sua área de trabalho e que querem aprofundar determinado tipo de aspectos e determinado tipo de domínios. Temos, por exemplo, um curso de especialização na pedagogia do ensino superior, que é muito solicitado para colegas que já estão no ensino superior e que estão de áreas mais científicas, muitas vezes, e que sentem a necessidade de ter aqui um aprofundamento na área da pedagogia, por exemplo, para planificar as suas unidades curriculares, a questão da avaliação, e sentem-se profundamente gratificados depois, no final desta mesma formação. Temos também outro curso com determinado tipo de apoios, que é o Programa de Formação em Programação, Informação e Cidadania Digital, que também é uma área que depois o Cássio pode dar aqui alguma particularidade, porque também agora, com esta questão do digital e do impacto do digital, nomeadamente até em questões de segurança e de cidadania e de ética, é muito requisitado e solicitado. Em relação a outra
faixa importante e que tem a ver com a questão dos nossos cursos também dentro da pós-graduação, tem a ver com a questão dos mestrados. Nós temos vários tipos de mestrados no Instituto de Educação, também com uma taxa de candidaturas elevadas e também de aprofundamento de áreas específicas. Temos mestrados na área da educação e formação, mais vocacionados para os estudantes que acabam a sua licenciatura e que depois querem aprofundar, querem realizar um estágio profissional e que ainda vão beneficiar muito com este aprofundamento em diferentes áreas, como a área social e cultural, do e-learning, também mais uma vez o Cássio pode depois ajudar, depois a organização e gestão da educação e formação para aquelas pessoas que querem aprofundar contextos próximos de empresas, de organizações que podem ter aqui um impacto importante. Temos também depois um outro tipo de mestrados, que são os mestrados em ensino, mais orientados para a área da docência. Portanto, são aquelas pessoas que têm uma formação numa área científica específica, que vocês têm aqui, as artes visuais, a biologia, a geologia, a física, a química, a matemática, as línguas, e que depois precisam de um mestrado em ensino, que é um mestrado profissionalizante, para conseguirem acesso à profissão. Temos também mestrados na área da educação, também orientados para o desenvolvimento de novas competências profissionais para pessoas que já estão em exercício e que da administração educacional, e numa área também muito requisitada, que temos tido muitos estudantes do Brasil do mestrado de inovação em educação, que tem sido um mestrado também muito selecionado, muito escolhido, muito interessado. Temos também ainda o mestrado de Educação em Tecnologias Digitais, que é um mestrado que funciona à distância e que também temos públicos diversificados em conjunto com vários países e que muito interessante também esta possibilidade. Por fim, temos um mestrado conjunto, é um mestrado Mundos, é um mestrado com vários países europeus, onde o tema é a questão da resiliência na educação. É também um mestrado que tem sido agora bastante procurado. Por fim, o terceiro ciclo de estudos, que tem a ver com os doutoramentos, nós que promove a capacidade de realização de investigação científica, de conduzir e desenvolver projetos de intervenção em vários domínios. Nós temos vários doutoramentos neste momento a funcionar no Instituto de Educação, Administração e Política Educacional, Didática da Matemática, das Ciências, Formação de Adultos, Formação de Professores e Supervisão, História da Educação, Psicologia da Educação e TIC na Educação. Em relação aos doutoramentos, temos também acolhido muitos candidatos e muitos estudantes do Brasil e de outras partes dos países de língua portuguesa e, portanto, tem sido também aqui um desafio muito grande pela nossa internacionalização. Temos também dois doutoramentos mais recentes, que é o doutoramento em Educação Artística, com várias escolas com uma outra escola da Universidade de Lisboa, de Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes, e depois a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e das Ciências da Educação também no Porto. E, portanto, também um doutoramento, partilhado com outras escolas, com outras realidades, com professores também de diferentes formações. Por fim, o último doutoramento é a Educação Inclusiva, que é também um doutoramento em parceria com uma outra escola da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Diversidade Humana, que tem também sido um doutoramento com uma grande procura de candidatos, nomeadamente também dos países de língua portuguesa e estudantes também do Brasil. Queria entrar aqui também agora, não já tanto na área
da parte do ensino. Agora, na parte da investigação, sem dúvida alguma, a parte de investigação do Instituto de Educação é uma parte que dinamiza muito o trabalho que nós fazemos, portanto, enquanto professores, enquanto investigadores, enquanto estudantes também de mestrado e doutoramento. Temos procurado também fortemente intercalar a questão da investigação e do ensino e, portanto, não ser uma coisa que está desligada, e que procuramos que a investigação que realizamos, todos nós, depois reverta para a nossa oferta formativa. Também procuramos que esta investigação dê apoio a políticas públicas de educação e informação, e que vocês podem ver muita desta tradução de apoio a estas políticas, por exemplo, nos policy brief que se encontram no site do Instituto de Educação. A investigação também que é realizada aqui pode ser encontrada agora nas sínteses que foram feitas no Instituto de Educação, onde toda a investigação tem sido publicada e que foi aqui, está aqui presente nestas sínteses. Só partilhar aqui uma informação muito recente, recebida sensivelmente há 15 dias, sobre a nossa unidade de investigação, a UIDF, a Unidade de Investigação do Instituto de Educação, foi classificada pela entidade que financia a investigação em Portugal, a FCT, como uma unidade de investigação de excelência. Há poucas em Portugal, e nós fomos considerados, na área da educação, a segunda melhor do país. E, portanto, estamos muito orgulhosos, estamos todos de parabéns, e o nosso diretor, sem dúvida, também, e, portanto, eu penso que esta é uma mais-valia muito grande nesta altura, nomeadamente para os alunos que escolham fazer os doutoramentos connosco e que se queiram propor a bolsas de doutoramento, estar inserido numa unidade de investigação com avaliação excelente, a máxima que é atribuída, sem dúvida que é uma mais-valia muito grande comparativamente a outras instituições. E, portanto, eu não, sendo uma destas investigadoras, aqui ao par do Cássio também, e muitos outros colegas, não queria deixar de partilhar esta novidade, digamos assim. Pronto, nós temos 4 linhas de investigação que vocês encontram aqui, que têm a ver com os ambientes de aprendizagem tecnologicamente enriquecidos. Portanto, há aqui uma linha de investigação que depois os doutoramentos vão ajudar a enriquecer. Depois, novas dinâmicas de indução profissional, capacitação das comunidades educativas para a inclusão e transformação na regulação da educação. Portanto, estas são as grandes linhas de investigação que nós agora, na nossa unidade, procuramos desenvolver e trabalhar. Em relação aos grupos de investigação que alimentam quer a parte do ensino, quer a parte da investigação, são 3 grupos de investigação: políticas de educação e formação, currículo, formação, professores e tecnologias, onde nós pertencemos os 2, e depois um terceiro grupo de investigação que tem a ver a questão das didáticas. E, portanto, estes grupos de investigação vão alimentando os vários doutoramentos. Por fim, só para dizer que nós temos muitos projetos financiados, com financiamento. Vocês têm aqui alguns deles, alguns ainda estão em funcionamento, outros já foram concluídos, mas que podem consultar no site do Instituto de Educação para ficarem com alguma ideia sobre a investigação que é feita e onde se podem vir a inserir e vir a trabalhar, e isto é sempre um desafio, não é? Quer dizer, o que é que se faz em termos da questão da investigação? Todos estes projetos têm financiamento, têm verbas com financiamentos europeus e nacionais, e, portanto, também é importante
pensar isto. E, sem dúvida alguma, que todas estas pequenas coisas contribuíram para uma avaliação de excelência na nossa unidade de investigação. Pronto, são aqui vários tipos de projetos que podem consultar. Só queria, para terminar, falar de um aspecto que também nos agrada muito ter no nosso instituto, que é a Rede Escola. A Rede Escola é uma plataforma colaborativa do Instituto de Educação com várias organizações, várias escolas, e que nos permite também uma grande parceria entre o que é que se faz em termos de investigação, como é que isso reverte para a escola, que problemáticas é que as escolas querem ver aprofundadas e trabalhadas em termos da questão da investigação, e, portanto, sem dúvida que ficamos com uma boa parceria, com ideias muito concretas, como é que se pode vir a trabalhar e desenvolver trabalhos de investigação, de estudo, com a colaboração na Rede Escola. Estes são alguns eventos também que nós já tivemos, outros que podem consultar também na nossa página, e é interessante ver que muitos destes eventos, provavelmente, algumas pessoas já conhecem pelos seus professores, pelas pessoas já ouviram falar. Temos sempre muitos colegas do Brasil e de outros países de língua portuguesa e, portanto, é bom também estar interessado neste tipo de eventos que vão sendo realizados. Por fim, é o nosso contacto, deixo aqui as várias entradas para saber coisas sobre o Instituto, e agora agradeço a vossa atenção. Agradeço, então, voltando aqui, agradeço por essa apresentação do Instituto de Educação. Como vocês viram, tem muita informação. Uma coisa que é muito diferente, agora eu vou pedir a opinião do Cássio, porque o Cássio conhece bem a realidade do Brasil, né? Cássio, olha a quantidade de projetos projetos relacionados à investigação que tem financiamento de fundos europeus. Isso, infelizmente, não é uma realidade no nosso Brasil, não é? Exato. Uma das grandes vantagens de fazer um curso na Europa é a integração dentro do bloco. Então, isso funciona desde a unidade de investigação, como a professora bem colocou, foi considerada o mais alto nível de avaliação, que isso resulta, na verdade, da integração dentro do bloco no quesito internacional. Então, esses projetos de investigação, eles são excelentes como forma de financiamento e de integração dos estudantes, nomeadamente, mais vinculados, estudantes de doutorado, porque a investigação é algo amplo, é algo que necessita ter essa relação. E esses projetos fomentam, não só do ponto de vista de recursos, o desenvolvimento da pesquisa, mas como também a integração de estudantes de doutorado. E um ponto, Cássio, complementando isso que você cita, que muitos brasileiros perguntam isso para Edu Portugal, para que eles tenham acesso e na participação desse tipo de projeto financiado a título de investigação, a nacionalidade do aluno influencia? Professora? Não, os alunos, inclusivamente, podem, a partir do momento que são estudantes da Universidade de Lisboa, do Instituto de Educação, o seu doutoramento é da universidade e, portanto, não há nenhum problema, porque são alunos como qualquer outro aluno, não é? Exato. Também queria só, no seguimento disso, porque muitas vezes também nos perguntam isso, que os alunos, mesmo os alunos de licenciatura, quando são nossos alunos, podem ir em mobilidade Erasmus para um país europeu com os quais nós temos contratos de mobilidade, como qualquer outro estudante, mesmo durante o seu mestrado ou durante o seu doutoramento. E, portanto, o estar inserido numa universidade com vários parceiros europeus, como o Cássio disse muito bem, e mesmo com a questão dos projetos, porque muitas vezes há jovens investigadores associados aos projetos, qualquer estudante que manifeste interesse será estudante, ponto final. Se me permite, professor,
fazer um paralelo, da mesma forma que nós temos a mobilidade para os estudantes da licenciatura, que aqui no Brasil a gente chama de graduação, nós também temos no doutorado. Então isso é muito importante. Por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, eu optei por fazer o doutorado europeu, ou seja, uma parte do meu doutorado foi aqui no Instituto, mas eu fui fazer na Espanha. Então, eu passei um período na Espanha para criar rede, ter uma outra visão do processo de investigação e depois retornei. Então, esse processo de integração, ele permeia praticamente todos os ciclos, da mesma forma que nossos estudantes vão fazer doutoramento europeu nos países europeus e depois retornam para terminar. Nós recebemos os alunos dos outros países europeus para fazerem pequenos estágios conosco, de 4, 5, 6 meses, e também recebemos os alunos do Brasil para o doutoramento de sanduíche. Então, nós recebemos com uma boa frequência estudantes do Brasil em um doutoramento de sanduíche, que é como a gente chama no Brasil, aqui nós chamamos de doutoramento intercalar, que é para que haja esse processo de integração. Então, isso é muito importante dentro do processo investigativo e ele permeia a licenciatura e principalmente tanto a licenciatura quanto também o doutoramento. Perfeito, Cássio. Olha, antes de fazer mais perguntas para o Cássio, eu vou responder aqui a pergunta da Kátia Virgínia, que ela diz o seguinte: boa tarde para 2026, aluna para o ano que vem já. A partir de quando abre o edital de doutoramento em educação inclusiva? Bom, eu vou te responder, Kátia, o calendário de candidaturas deste ano, ele já está aberto, as candidaturas de mestrados e doutorados já estão abertas do dia 1º de abril, abriu esse mês, e vai até o dia 6 de junho, tá? Então, você que tem interesse em mestrados e doutoramentos, como é chamado aqui em Portugal, para esse ano letivo, candidaturas do Instituto de Educação abertas nesse momento, até o dia 6 de junho, mas não deixe para a última hora. Aí eu tenho uma pergunta aqui, muito interessante, de um aluno, cadê o nome dele? Paulino Wagner. Ele está dizendo o seguinte: eu estou procurando o edital de pós-doutorado e não acho. O pós-doutorado que existe aí no Instituto de Educação fica aberto, pelo que nos consta, o ano todo. Cássio ou a professora Carolina, quem pode nos ajudar? Um aluno que tem interesse em fazer um pós-doutorado aí no Instituto de Educação, como ele deve proceder? Realmente esse período é sempre aberto, está sempre aberto. O que a pessoa deve fazer é duas coisas. Primeiro, pensar, percorrer o site e ver qual é que é a sua área de conhecimento, qual é que é a área que gostaria de fazer este pós-doutoramento, qual dos grupos de investigação, na parte do currículo, na parte da didática, na parte das políticas e, portanto, qual é que será? Ver qual é que é os professores que estão associados, ver qual é a investigação que está a ser realizada e pensar num plano de trabalho e enviar um e-mail para o colega, ao professor em questão, lendo os seus trabalhos, tendo já aqui um bom plano de trabalho. O colega depois entrará em contacto e responde, apoia, e sem dúvida alguma que é um processo que está aberto o ano todo, mas muitas vezes também para se candidatarem aí no Brasil a alguma bolsa de algum apoio para fazer este pós-doutoramento, às vezes também há períodos fixos e que importa responder, porque às vezes pedem-nos também: professor, gostava de trabalhar consigo nesta área, mas na véspera do concurso fechar aí no Brasil. E às vezes fica muito complicado. É conveniente fazer este trabalho com tempo para entrar no site, ver o que é que as pessoas estão a fazer, etc. E enviar um e-mail, pedir colaboração, o que é que quer fazer, mas fundamentalmente é ver áreas, ver um potencial professor para colaborar, um plano de trabalho e ser convincente naquilo que quer fazer. Isso é muito importante. Exatamente. A lógica é a mesma para o doutorado de sanduíche. Também as inscrições são abertas todo ano e segue o mesmo procedimento. Identificar um professor que já tem alguma pesquisa correlacionada com o que você quer fazer, no caso do doutoramento de sanduíche,
algo que já esteja conectado à tese que está sendo desenvolvida no Brasil, procurar o professor. Então, são dois processos que correm muito semelhantes e que estão abertos de forma corrente todo ano. Olha que interessante, para você que está aí no Brasil, para ter uma experiência na Europa, é bem interessante essa recomendação, né, Cássio? Agora, para quem estuda aqui em Portugal, uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem é que o diploma não é válido apenas em Portugal. Quem se forma no Instituto de Educação, onde mais esse diploma tem valor? É um diploma emitido por uma universidade dentro do bloco, né? Então, é um diploma válido dentro do contexto do bloco. Naturalmente, os alunos brasileiros que irão exercer a atividade no Brasil, naturalmente, precisam revalidá-lo no Brasil. Eu, por exemplo, como eu dei aula também no Brasil daqui, eu revalidei o meu mestrado e o meu doutorado no Brasil, processo meramente cartorial, sem muitas delongas. Mas para o exercício no contexto europeu, é emitido por uma universidade de um país membro. Então é tranquilo, já tem validade automática. Agora, olha que interessante, Cássia, essa tua experiência. Então, você já fez a validação do seu diploma, aqui do mestrado e doutorado do Instituto de Educação, lá no Brasil. Exatamente. Aí tem uma pergunta. Então, tem uma pergunta da Vanessa que é exatamente ao contrário, porque nós percebemos que no Instituto de Educação, da Vanessa, não, desculpa, da Amanda, que está nos acompanhando no YouTube. A Amanda fez uma pergunta bem interessante, que é o seguinte: há dois tipos de mestrados, um que é o mestrado de ensino e outro mestrado que não é voltado ao ensino. No caso exclusivamente dos mestrados de ensino, esse aluno que vem do Brasil precisa primeiramente validar o seu diploma aqui em Portugal para ter acesso ao mestrado em ensino? Sim, e tem que fazer essa validação junto com alguma das universidades da sua área de especialização. E isso é importante fazer com tempo, porque os processos de validação já de um grau académico, por vezes pode demorar tempo. Quando eu digo demorar tempo, eu não posso pensar que a candidatura e os mestrados em ensino têm uma particularidade que tem que se fazer um exame de acesso ao próprio mestrado, porque é um mestrado muito concorrido, de língua portuguesa, que não será um problema para as pessoas que vêm do Brasil, não é? Portanto, eu penso que será em junho que haverá uma prova, mas antes as pessoas vão ter que se inscrever. E, portanto, para se poderem inscrever nessa prova de língua portuguesa, precisam já de ter esse documento certificado. E, portanto, é um processo que não é na véspera que eu me posso candidatar, não é? E, portanto, preciso ter esse documento. Eu sei que, por exemplo, as pessoas que têm os cursos ligados às ciências têm estado a fazer esse pedido de reconhecimento da sua área científica junto da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Letras, precisamente para depois poderem candidatar à tal prova de língua portuguesa. Mas se entrarem no site do Instituto de Educação, na área de ensino e mestrados em ensino, têm de forma mais explícita as datas para ficarem com uma ideia de prazos. Então, Amanda, um ponto muito importante, cuidado, às vezes, com informações de grupos de Facebook ou de outras redes sociais, porque ela até coloca uma observação que ela diz assim, parece que eu soube que é mais fácil validar o meu diploma se eu fizer um mestrado em educação, mas tome cuidado que para você validar o seu mestrado, para você ter acesso ao mestrado de ensino na área de educação, você previamente precisa validar o seu diploma, senão você não tem acesso a ele, tá? Você só tem acesso ao mestrado, como por exemplo, e aí está a professora Carolina e o Cássio que podem me corrigir, você tem acesso sim, diretamente ao mestrado, você pode concorrer a um mestrado na área de educação, desde que ele não seja ligado ao ensino.
Aí você pode concorrer sem ter previamente o seu reconhecimento de diploma aqui em Portugal, que deve ser submetido diretamente no portal da DGES, Direção Geral do Ensino Superior, tá? Então, fica com essa atenção aí, Vanessa. Qualquer dúvida, fala aqui com o Edu Portugal. E também tem lá, como a professora Carolina disse, no site dos mestrados do Instituto de Educação, tem lá explicando direitinho os documentos exigidos, quais são as regras, prazos, tudo detalhadamente, tá bom? Cássio, agora eu queria saber um pouquinho mais da tua história, né? Por que você decidiu, vou usar aqui a experiência do Cássio para a gente conseguir levar aí para o brasileiro que está com um pouquinho de dúvida ou sabe se é difícil, não é? Por que o Cássio optou por vir estudar aqui em Portugal o seu mestrado e o doutorado, e por que escolheu o Instituto de Educação? Então, eu queria ter uma experiência internacional e eu optei, à época, por vir a Portugal, porque era uma adaptação cultural muito mais simples. Eu tinha um filho de 6, 7 anos à época, e eu entendi que era uma boa opção por uma adaptação cultural muito mais simples. No Brasil, eu optava, eu trabalhei durante muito tempo e ainda atuo em algumas instituições com educação à distância. Então, eu me mudei para Portugal, mas me mudei inscrito num curso à distância. Aqui o Instituto de Educação tem um curso à distância, que é um mestrado em Educação e Tecnologias Digitais, um curso totalmente à distância, que como no Brasil nós não temos mestrado à distância, eu quis fazer esse mestrado para poder conseguir perceber como que um mestrado podia ser realizado. E depois que eu fiz o mestrado, então eu tomei gosto, já era professor no Brasil, e fiz o doutorado, e o resto veio por consequência, gostar muito daqui, não só em si da instituição, mas também do clima e também aqui de Portugal. Então eu vim para um mestrado à distância para compreender como seria algo que no Brasil é inexistente. Então eu vim conhecer o novo, que é um mestrado que já funciona, acho que há 15 anos, o mestrado funciona à distância. Então é algo que tem um know-how muito grande. Na época eu quis, olha, se já é ofertado há muito tempo, tem alguma coisa aí boa. Então eu quis entender qual era essa lógica. Então fiz o mestrado, fiz o doutorado, terminei o pós-doc na Espanha e acabei ficando, e hoje eu estou aqui colaborando um pouco com a professora Carolina Carvalho, atuo como professor em 3 mestrados, então no mestrado em inovação, junto com a professora, no mestrado em inovação e educação, no mestrado em learning e educação à distância, e no mestrado que funciona no regime à distância, que é o mestrado em educação e tecnologias digitais. Olha que interessante. Quanta opção de mestrado a gente tem com temas tão relevantes, né? E um ponto importante que eu gostaria de ressaltar a vocês é a questão da empregabilidade, né? A gente percebe que, ultimamente, faltam professores, né? Não só em Portugal, na Europa, mas no Brasil, faltam professores de todos os lados. É uma carreira belíssima, infelizmente, em alguns, digamos assim, cenários, pode não ser tão valorizadas, principalmente no setor público, mas a gente tem ótimas iniciativas aí em alguns países, de iniciativa privada ou não, mas que acabam por ter uma carreira bastante interessante. Aqui em Portugal, o mercado de trabalho está bastante aquecido, né? Então, os alunos formandos pelo Instituto de Educação têm que tipo de taxa de empregabilidade? Esse é um ponto bastante importante para esse aluno que está querendo se candidatar aí. Em relação às taxas de empregabilidade, nós temos, porque isso também é monitorizado, inclusivamente pela agência que dá acreditação aos cursos do ensino superior em Portugal. Portanto, os cursos que não têm empregabilidade tendem depois, em processos de avaliação, serem mal avaliados, inclusivamente, às vezes, poderem mesmo encerrar. E, portanto, nós não temos essa condição, trabalhamos para isso, não é? E, portanto, há aqui um aspecto que me parece importante ressaltar, que é, quando nós falamos em diferentes públicos na área da educação,
nós não podemos pensar, claro que sim, nas escolas, na falta de professores, que é transversal a vários países, mas nós temos públicos muito também já diversificados e, portanto, a questão da educação e das escolas e dos públicos é que nós hoje temos a questão da diversidade dos estudantes que nós temos nas escolas, precisamos de apoios também diversificados, de construção de materiais também de e-learning para esses públicos, e nomeadamente por isso é que a questão da inovação é interessante. Temos também grupos que, pensando na questão da intergeracionalidade, grupos e por isso é que a formação de adultos também é aqui importante, e portanto trazer estes públicos aqui para a área da educação, nós vemos que há aqui um grande caminho de empregabilidade e que tem vindo a surgir com uma grande oportunidade com estas taxas de empregabilidade. Perfeito, excelente. Bom, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho da nossa EduTalks, mas antes disso, o que a gente vai fazer aqui? No final desse vídeo, vocês vão ter um link aqui com as informações sobre candidaturas que já foi partilhado pelo Instituto de Educação e vocês vão poder acessar, eu ia falar aceder, ó, igual os portugueses. Vocês poderão acessar aqui e ter as informações de cada um dos cursos que a professora Carolina apresentou há pouco, seja de licenciaturas, mestrados, doutoramentos e até do pós-doutoramento ali que o Pedro tinha mostrado interesse, tá bem? Cássio, quer colocar mais alguma questão aqui para aquele aluno que está um pouco indeciso de estudar aqui em Portugal? É a hora, como é que é? Estudar em Portugal ainda é vantajoso para o estudante que está no Brasil? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Um dos fatores que me motivou é a facilidade linguística e cultural. Então, o processo de adaptação ele é muito mais simples. Então, a cultura está muito difundida. Então, é muito mais... o esforço de uma adaptação a curva é muito menor. Então, o Instituto de Educação tem estudantes brasileiros, eu acho que em todos os cursos, eu não conheço nenhum curso que não tenham estudantes brasileiros, todas as minhas turmas sempre tiveram alunos oriundos do Brasil, então isso reflete o processo de continuidade, que os alunos vêm para cá e que indicam outros alunos, os alunos vêm para cá, então aqui fica a minha indicação, não só pela experiência que eu tive, que hoje estou aqui como professor, mas fica aqui a minha indicação, que para mim ainda hoje eu atesto que foi uma excelente escolha da minha parte. Não só a instituição, mas também como o país. Olha aí, que bacana, né? Professora Carolina. Eu posso também partilhar a experiência do Cássio, que tem tido alunos nos vários ciclos de estudo, que eu trabalho, tal como... em que têm sido alunos que vêm do Brasil, alunos excelentes, eu já tive vários, eu estava aqui a lembrar-me dos nomes deles, pelo menos 5 alunos que eu de repente sou capaz de dizer que vieram fazer o doutoramento connosco, aqui no Instituto de Educação, que foram depois para o Brasil, que estão em universidades bastante prestigiadas do Brasil, não tiveram, tal como o caso, problemas com a questão do reconhecimento do seu curso, que são excelentes profissionais agora, também lá, com quem nós mantemos laços de partilha, de trabalho, de projetos, nomeadamente às vezes projetos internacionais e europeus, e portanto, sem dúvida alguma, que se criou aqui raízes muito profundas e que valorizamos muito, e portanto é um desafio para todos. Então, para você que quer ter uma formação pós-graduada ou a licenciatura de excelência, você tem que vir para a instituição de excelência, que é aqui o Instituto de Educação. Exatamente. Então, para você que está aí no Brasil, não perca tempo. Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Eles estão aqui de braços abertos para recebê-los. E também qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato diretamente. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links de contato e vocês também têm esse acesso
com todas essas informações no site do Instituto, no site da Edu Portugal, na página do Instituto de Educação que a gente tem aqui dentro do nosso portal. Então, fique à vontade para falar também com a nossa equipe, tá bem? Cássio, mais uma vez, muito obrigada. Professora Carolina, excelente apresentação, obrigada. Muito agradeço e espero a próxima nós nos encontrarmos brevemente. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Até a próxima.